Nós somos vítimas do nosso próprio desejo. Tá tudo errado. É a nossa vontade querendo nos dar um presente antes do nosso merecimento. É o lazer antes da tarefa. É isso, tá tudo errado e a gente tem que repensar sobre isso. Vem comigo? Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Daniel Xerem, eu sou professor e nutricionista esportivo. Galera, a ideia da gente gerar essa provocação hoje é entender por que muitas vezes a gente quer emagrecer rapidamente. E é claro, eu não precisaria nem explicar isso para vocês. A gente maltrata o nosso corpo, a nossa carcassinha durante anos, comendo mal, dormindo mal, praticando poucas atividades físicas ou de maneira inteligente isso. Só que, cara, rapidinho a gente já quer ter gomos abdominais para jogar jogo da velha lá. Todo mundo é assim. Eu sou assim, você é assim, todo mundo que você conhece é assim. A gente quer as coisas acontecendo numa velocidade rápida. Mas o nosso corpo, como hardware orgânico que é, ele não funciona muito bem dessa forma. Para que eu consiga explicar isso melhor para vocês, vamos entender o seguinte. Para a gente alterar a composição corporal do nosso corpo, existem vários fatores que vão se incidir sobre isso. Desde fatores hormonais, fatores esportivos, fatores dietéticos, todos eles vão incidir sobre isso. Mas o cerne aqui da nossa discussão, ele vai se recair sobre o que nós chamamos de balanço energético diário, que recebe todas essas influências. O que é o balanço energético diário? É a relação entre o quanto nós consumimos de energia através da dieta, da suplementação, qualquer coisa que entra pela nossa boca, e o que nós gastamos de energia. E o que nós gastamos de energia depende de algumas variáveis que eu vou levantar aqui para vocês. Como é que a gente sabe o quanto que a gente consome de energia? Bom, a gente vai ter que fazer um levantamento daquilo que a gente consome diariamente. O nutricionista, geralmente, ele utiliza instrumentos chamados de inquéritos dietéticos ou inquéritos alimentares. São vários inquéritos alimentares, dando destaque para três, né? O recordatório de 24 horas, o registro ou diário alimentar e o questionário de frequência alimentar. Aí o nutricionista ele tem uma noção do quanto de calorias que uma pessoa consome, qual a qualidade dos outros macro e micronutrientes, qual é a frequência alimentar do indivíduo, qual é a adaptação de macronutrientes na dieta daquele indivíduo, se aquele indivíduo apresenta cenários de compulsão alimentar. Então existem várias maneiras, se o indivíduo tem fome emocional, existem várias maneiras de se observar aí, de se interpretar os inquéritos alimentares. Mas é claro que o grosso dele é interpretado a partir do consumo de calorias, do consumo de energia total. Calorias ou quilocalorias é uma maneira de medir energia. Muito bem. E como é que a gente sabe quanto que a gente gasta de energia para poder fazer essa relação? Pegar o consumo e subtrair do gasto. Bom, para a gente descobrir o gasto energético no nosso dia, existem três fatores aqui que vão contar. O primeiro fator é o que a gente chama de gasto energético basal ou taxa metabólica basal, que nada mais é do que o quanto que as nossas células, que os nossos tecidos, os nossos órgãos demandam de energia para cumprir as suas funções metabólicas. Por exemplo, existem várias células que precisam construir a sua estrutura e para isso vão gastar energia. A produção de fosfolipídio, que compõe a membrana das células, precisa de energia para isso. Ou outro exemplo, como é que a gente vai transportar nutrientes para dentro ou para fora da célula? Ainda em cima desse exemplo, a bomba de sódio e potássio que a nossa célula utiliza para organizar aí a questão dos impulsos nervosos, ela depende de energia para que ela possa reorganizar a presença desses micronutrientes, tá certo? Então a gente vai precisar de energia para cumprir as nossas funções mais basais, mais simples do nosso corpo. Além do gasto energético basal, nós somamos a esse gasto energético, como um daqueles três fatores, um segundo fator, que é o que nós chamamos de gasto energético da atividade física. E aí não é só a atividade esportiva que você faz ou não, é qualquer atividade física que esteja envolvida no seu dia. Mesmo que seja o próprio repouso, que é um nível de intensidade de atividade física baixíssimo, não é nenhuma atividade física per se como elemento esportivo programado e executado. Mas no repouso você faz movimentos de reflexo, você pode estar fazendo movimentos ocupacionais. E nesse próprio gasto energético da atividade física entra o nosso gasto energético doméstico, eu estou em casa agora, e também laboral, que a gente está no trabalho, sobe escada, desce escada, anda para um lado, vai para o outro e tal.
Tá? Então, isso também é somado dentro do gasto energético da atividade física, aí sim as atividades esportivas programadas e realizadas. Tem gente que não programa e não realiza, tem gente que programa e não realiza, tem gente que programa e realiza, certo? Então, toda essa atividade física, ela entra no gasto energético das pessoas. E além do gasto energético da atividade física e a taxa metabólica basal, nós temos um terceiro fator, que é o gasto energético da termogênese gerada pela dieta, ou efeito termogênico da dieta ou da alimentação, conhecido como ETAL, que é a sigla, né? Efeito termogênico da alimentação. Existem macronutrientes como proteínas e lipídios que geram maior produção de calor como subproduto da geração de energia no nosso corpo. Isso incrementa o nosso gasto energético. A gente acaba gastando mais energia de forma eficiente, digamos assim, para metabolizar esses nutrientes do que carboidratos. E a gente vai precisar de energia para gerar a metabolização desses nutrientes. Então, a soma do gasto energético basal, um gasto energético da atividade física, com um gasto energético do efeito da dieta, o gasto energético da dieta, a soma desses três gera o que nós chamamos de gasto energético total, ou necessidade energética total, que todos nós indivíduos temos. Quando nós subtraímos o balanço energético, o consumo energético total, do gasto energético total, a gente tem o nosso balanço diário. Se esse balanço diário for negativo, você vai perder peso. Se esse balanço diário for positivo, você vai ganhar peso. Se esse balanço diário for igual a zero ou próximo a zero, você vai manter o teu peso. Simples, né? É simples assim. Claro que nós podemos emagrecer e ganhar peso não somente com a relação do balanço energético, mas também com a nossa resistência a determinados nutrientes, por conta de determinadas doenças, processos inflamatórios. Mas o grosso, ele está relacionado ao balanço energético diário. E por que eu introduzi o tema falando sobre isso? Eu introduzi o tema falando sobre isso porque, conforme a gente perca peso, a gente reduz a nossa massa corporal total, a gente pode afetar esses fatores que nos levam a gastar mais calorias no nosso corpo. Principalmente o fator mais importante deles, que é a taxa metabólica basal. Se você que está aqui me assistindo não for um atleta de alto rendimento, saiba que mais ou menos 60% a 70% do seu gasto de calorias vem da sua taxa metabólica basal e o restante da soma do gasto energético da atividade física com o efeito termogênico da dieta. Ele é realmente muito importante. Uma outra coisa que você já deve ter ouvido falar por diversas vezes e que não necessariamente é verdade é que conforme a gente vai envelhecendo, a gente começa a desacelerar o metabolismo. E embora isso ocorra, isso não ocorre na magnitude que as pessoas imaginam. Para que a gente tenha uma ideia, a gente tem uma diminuição do gasto energético basal de 1 a 2% a cada década que a gente vai ganhando. Eu coloco essa fonte para vocês aqui na descrição, para não gerar muita discussão. Pô, só isso, Daniel? É, só isso. Isso impacta? Impacta um pouco, mas não é esse grosso que as pessoas imaginam. Então entendamos o seguinte, o gasto energético basal, como é que a gente consegue saber, aliás, todo o gasto energético que nós falamos aqui, como é que a gente pode saber o quanto que a gente está gerando do gasto dessa energia? Você pode medir por alguns equipamentos, só que esses equipamentos são caros e de difícil manuseio sem treinamento. Caros mesmo, não é caro, é um iPhone, é muito mais caro do que isso. Tanto é que vocês vão encontrar isso em clínicas, em laboratórios e não necessariamente em consultórios, tá? Mas para que a gente não use esses equipamentos que podem medir diretamente ou indiretamente através de calorímetros ou ergospirometria, acoplado ao calorímetro, geralmente são utilizadas equações, cálculos que a literatura científica traz para a gente a partir da análise desses equipamentos com essas equações, para ver se elas batem, se os valores se aproximam. Existem vários autores que, ao longo dos anos, apresentaram equações preditivas para gasto energético basal, gasto energético da atividade física e por aí vai. Por exemplo, a taxa metabólica basal, nós temos as equações da Organização Mundial de Saúde em parceria com a Universidade das Nações Unidas e com a Associação das Nações Unidas para Controle da Agricultura e Alimentação, chamado de FAO, né? OMS, Organização Mundial de Saúde, em parceria com a ONU e com a FAO. Em 1985 e 2004, eles apresentaram esses cálculos, assim como alguns outros autores, como Harris Benedict, como Mifflin Sanger, como Schofield, como Talbot, existem vários autores que apresentaram essas contas. O que muda das equações desses autores? O que muda é o público que eles estudaram. Claro, também tem o local, a quantidade de anos, né, que foram avaliados, mas principalmente é o público.
Harris-Benedict, que é uma equação que é bastante aceita até hoje, publicada em 1919, avaliou pacientes acamados. A Organização Mundial de Saúde usou uma variação de indivíduos de idades diferentes, de sexos diferentes. Harris-Benedict não fez a avaliação com crianças, por isso que não se indica essa equação para crianças. Schofield já fez avaliações com várias faixas etárias, inclusive com adolescentes e crianças. E uma equação que eu vou chamar mais a atenção aqui pra gente, que é a equação de Cunningham, de 1991, fez esse levantamento com pessoas fisicamente ativas. Então, por que eu estou falando dessas equações se você não é da área da nutrição? Se você for da área, óbvio, anota aí que é bem legal. Mas se você não for, só para entender que existem várias diretrizes que o profissional pode seguir para chegar nesses valores. E quais são as variáveis que vão determinar se a pessoa vai gastar mais calorias ou menos calorias em condições basais? O que vai determinar mais é a quantidade de massa livre de gordura ou massa magra. Lembrando que a massa magra não é apenas a massa muscular esquelética, tá? Não é um sinônimo. Massa magra é tudo que não é massa gorda. Massa proteica, massa óssea ou massa mineral óssea, né? Massa hídrica, tudo isso faz parte da massa magra, beleza? Então, se o cara ganha ou perde isso, ele está ganhando ou perdendo massa magra. Então, a massa magra é um fator muito importante. Aí, alguns autores levam em consideração o sexo, a idade, o peso e a altura do paciente. Se você realiza Aí entra o ponto que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Por que eu estou querendo mostrar pra gente que a gente está fazendo escolhas erradas de dieta? Então, se as pessoas realizam planejamentos dietéticos, dietas muito restritivas, ultra restritivas, o que vai acontecer é que elas vão perder muito peso num curto espaço de tempo. Essa grande perda de peso num curto espaço de tempo, dando valores pra gente, se esse valor ele ultrapassa 10% da tua massa corporal em intervalos de 1, 2 ou 3 semanas, eu tenho 70 quilos, eu perdi 7 quilos em 3 semanas. Se isso está acontecendo, tem ideia que essa perda não foi organizada, não foi ponderada adequadamente pelo nosso organismo. Sendo assim, uma boa parte dessa perda de peso está associada à massa magra. É impossível se perder uma quantidade razoável de peso nesse curto espaço de tempo exclusivamente a partir da massa de gordura. Não é possível. O teu corpo ele luta contra esse processo. Como ele luta contra esse processo? Especialmente através do que nós chamamos em bioquímica de controle do set point, que é onde a célula adiposa, a célula que armazena triglicerídeos, principalmente a célula adiposa branca, que está amplamente localizada na última camada da pele, da hipoderme, né? na região subcutânea, e em algumas vísceras, essa célula adiposa, quando ela hipertrofia e quando ela atrofia, ela gera mecanismos hormonais para o nosso corpo procurar manter o mesmo peso. E você só consegue driblar bem esse controle de set point se a coisa for bem organizada. Então, só para ilustrar melhor para vocês, quando a célula adiposa ela hipertrofia, porque ela está acumulando mais triglicerídeos no interior dela, ela libera uma boa quantidade de um hormônio chamado de leptina, que é secretada na corrente sanguínea, chega no cérebro a leptina estimula aquele indivíduo a comer menos, portanto é um hormônio anorexígeno. Quando a célula adiposa atrofia, outros hormônios orexígenos para estimular a fome são produzidos em outras células, como a grelina produzida no estômago, para que o indivíduo coma mais e volte a ganhar peso, porque aquela célula atrofiou. E o teu corpo ele tem esse mecanismo para tentar te manter com uma boa sobrevivência, com uma boa reserva energética. Claro que isso é influenciado por doenças, por resistências metabólicas, por vários fatores. E a gente pode discutir isso num outro vídeo. Mas o meu ponto é que esse mecanismo, se ele não for bem seguido, a massa adiposa ela não vai ser o único substrato, a única fonte que nós utilizaremos para perder peso. Nós passaremos a utilizar tecidos magros, como a própria proteína muscular esquelética, para ser degradada e colaborar com esqueletos de carbono para produzir energia. Então é importante nós entendermos que se a gente maltrata o nosso corpo durante anos e se aceleradamente a gente faz dietas com muita restrição de calorias, ou muito pró-inflamatórias para gerar muita termogênese corporal, o nosso corpo vai responder essa dieta com uma grande perda de peso, uma boa parte dessa perda de peso vai ser a perda de tecido magro, e o gasto energético basal, o gasto de calorias em condições basais também vai cair. E aí você vai observar que aquela pessoa está emagrecendo, muitas pessoas apresentam até um aspecto desagradável nesse rápido emagrecimento,
E quando aquela pessoa voltar a fazer uma dieta que não precisa ser nem necessariamente semelhante ao que ela fazia antes, mas próxima àquilo, ela volta a ganhar peso de forma desacelerada. Por quê? Porque ela está gastando menos calorias de maneira basal. Parada, ela está gastando menos calorias. Tudo bem? Então, um prejuízo muito grande que nós temos quando nós realizamos essas dietas exageradas, muito hipocalóricas ou muito pró-inflamatórias, é a perda do gasto energético basal. E aí o seu gasto energético de calorias no total, a soma daqueles 3 fatores, ele cai muito. E aí você volta a comer uma quantidade que você fazia antes ou próximo àquilo que você fazia antes. É claro que você vai ganhar peso de novo com facilidade. E aí acabamos de gerar um problemão, que isso pode gerar um platô para o indivíduo, mesmo indivíduo que não volte a consumir aquilo que ele consumia antes. Mas ele mantendo essa dieta, uma hora aquela dieta não vai funcionar mais para ele. E ele não entende por quê. Ele já está comendo muito pouco. Então você cria um problemão, que é uma perda de gasto energético basal. E esse indivíduo vai ter que recuperar o gasto energético basal para ter uma dieta com bom resultado de emagrecimento. E lembre-se, o sucesso, o êxito no emagrecimento está associado não à velocidade no qual nós emagrecemos, mas à nossa capacidade de manter o nosso emagrecimento. Para a gente poder ter um resultado satisfatório e emagrecer de forma saudável, a gente tem que fazer aquilo que ninguém gosta de fazer, que é ter um pouco de paciência, programação, um bom estilo de vida no que tange a um repouso de 7 a 10 horas por dia, uma dieta hipocalórica organizada e planejada num médio e longo prazo e uma adesão a uma atividade física crônica bem orientada, bem montada. É chato? Por vezes é chato, mas é isso que vai fazer a diferença de você parar de ficar oscilando e casar a sua alimentação com o seu estilo de vida e ter uma dieta que você se sinta mais à vontade para fazer do que um desafio curto de 20, 30, 40 dias, que por vezes vai te frustrar no médio e no longo prazo, certo? Eu posso discutir mais à frente outras questões relacionadas à questão do gasto energético, eu acho legal a gente fazer isso, mas a ideia do vídeo era mostrar que exageros geram respostas ruins para a manutenção justamente daquilo que a gente está procurando, beleza? Se você gostou aqui do vídeo, deixa um comentário aqui, criticando ou não, me perguntando alguma coisa ou tecendo algum comentário de correção, quem sabe, me apresentando outras fontes. Deixa um like para mim, que ajuda muito, estou começando aqui o canal, quero poder contar com vocês. Se inscreve no meu canal, pelo amor de Deus. E é isso, galera. Um abraço e tamo junto.